Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar esse vídeo, né, de explicação, eu queria dizer que daqui pra frente, uma semana eu vou mandar conteúdo novo, uma semana eu irei fazer um vídeo de explicação sobre o conteúdo. Por que isso? Eu estou passando cada vez mais conteúdo, mais, e vocês não estão me dando uma devolutiva, não estão me devolvendo, então eu não sei como vocês estão. Então eu vou tentar passar um pouco menos de conteúdo. Então eu vou passar e explicar, E a partir de agora, tudo que eu passar de matéria nova, eu vou dar tempo para entregar. Se não entregar no tempo, eu vou ler menos nota, ok? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para mim. Esse aqui foi a tarefa da semana passada, que é para entregar até este domingo, tá? Então até domingo vocês têm para fazer isso. Ó, se vocês ouviram algum barulho aqui, é porque tem um vizinho aqui que gosta de gritar. O tema da aula é o seguinte: ângulos complementares e suplementares. Antes de falar de ângulo complementar e suplementar, vamos lembrar o que é ângulo. Então, para isso, eu vou abrir um programa aqui que vocês já conhecem, já usou em nossas aulas lá no laboratório de informática, que é o GeoGebra. Se vocês quiserem, vocês podem abrir no seu computador. Então, o que é um ângulo? Se eu tenho um plano, né, igual esse aqui, um espaço plano, que não tem curvas, que não é tridimensional, que é só bidimensional. Como é que eu faço um ângulo nele? Eu pego duas semi-retas ou segmentos de retas, conecto elas por um ponto, pode ser pela origem ou pode ser um cruzamento, não tem problema. E um ângulo é essa abertura aqui formada pelos esses dois segmentos de reta, tá? Então isso é um ângulo, é a abertura entre duas retas, segmento de retas, semi-retas. A definição formal é de semi-reta, mas dá para se formar ângulo com segmento de reta, com reta também, não tem problema nenhum. Quando tem duas retas se cruzando, a abertura que faz entre elas, se for menor, menor o ângulo, se for maior, maior o ângulo. É isso, isso é um ângulo. Mas aqui a gente não está falando de qualquer tipo de ângulo, nós estamos falando de ângulos complementares e ângulos suplementares, certo? Veja bem, o que é um ângulo complementar e um ângulo suplementar? Tem alguns ângulos que eles são mais importantes. Não que os outros não sejam, mas é que eles são muito usados. Que é o ângulo de 90 graus e o ângulo de 180 graus. Eles ganharam até nomes por serem muito usados. Nomes específicos. Eles não são simplesmente... por exemplo, eu falar 10 graus, eu tenho que falar 10 graus. Não tem outro jeito de falar. Agora, 90 graus, eu posso falar ângulo reto. Se eu falo ângulo reto, eu já sei que é 90 graus. Eu não preciso falar mais nada. E o 180 é o ângulo raso. Não preciso falar mais nada. Se é ângulo raso, é 180 graus. Certo? Como são esses ângulos? Vou abrir aqui. Aí, abri. O que é um ângulo? Então, vou fazer os dois ângulos, tá? O ângulo reto e o ângulo raso. Então, eu vou desenhar só um segmento de reta aqui, tá, gente? Aí, eu vou fazer uma reta perpendicular aqui a essa. Então, ó. Só pra cá. E o outro, eu vou pegar uma semi-reta, vai. Vou fazer nessa direção. Outra semi-reta na outra direção. Então, o que é um ângulo reto?
Corrigindo aqui, queria ver pro lado. Ah, como eu adoro quando ele faz isso. Peraí, gente. O programa dá uns sericutico de vez em quando. Vocês estão vendo o que ele está fazendo? Problemas técnicos, vamos apagar isso aqui, vamos desenhar novamente. Dessa vez eu vou usar uma semi-reta. Uma semi-reta para cima e uma reta perpendicular. Então eu vou fazer aqui o ângulo, cadê o ângulo? Aqui. Então aqui tem uma reta, outra reta se cruzando. E o ângulo entre elas. Pronto, deu certo agora. Esse ângulo aqui, vocês estão até vendo que ele não... Geralmente a gente desenha o desenho do ângulo, assim, a abertura entre duas retas, como um pedacinho de uma circunferência, né? Aqui não, eu faço um quadradinho. Esse quadradinho é para mostrar que é um ângulo reto. Tá? O ângulo reto a gente tem em tudo quanto é lugar, tá bom? Se olhar aí na sua casa, olha para as paredes. A união de duas paredes é um ângulo reto, tá? Não de qualquer parede, algumas paredes são meio tortas, mas geralmente é um ângulo reto. A laje da sua casa com a parede que sustenta aqui, né? É um ângulo reto. Enfim, na construção civil é o ângulo mais usado. E o ângulo de baixo aqui, dessas duas curvas, deixa eu deixar mais bonitinho. Tá dando 179, deixa eu corrigir aqui. Aí. Então, esse ângulo de cima é o que a gente chama de ângulo reto. Ele vale 90 graus. Então, eu vou até escrever aqui para vocês. Ângulo reto igual a 90 graus. E esse de baixo é um ângulo raso, que é igual a 180 graus. Então, toda vez que tiver um ângulo reto, toda vez que falar ângulo reto, toda vez que falar ângulo reto, ele vale 90 graus. Se falar que é o de cima aqui, e ângulo raso, 180, que é o de baixo. Então, o 180, onde que a gente vê 180? 180 é uma meia volta, então toda vez que você está indo numa direção, aí você fala assim, opa, esqueci de fechar a casa. Você vira e volta para sua casa, você acabou de fazer um ângulo de 180 graus para voltar, tá? Porque você estava indo numa direção, você tem que voltar pela mesma direção, só que no sentido oposto, 180 graus, tá? Então a gente usa bastante nesse ângulo, são os dois ângulos mais usados, por isso que eles ganham nomes especiais. E agora a gente vai falar de ângulos complementares, né? Vamos lá para a parte do texto. Eu esqueci de falar aqui, tá, gente? A partir da semana retrasada, eu acho, comecei a falar só de geometria. E vou tentar manter a disciplina de geometria até o tempo que durar a pandemia. Por quê? Porque ele é mais fácil de resolver em casa sozinho. Se acabar a matéria de geometria, eu vou para a parte de grandezas e medidas, enfim, eu vou deixar a parte numérica de conta para quando a gente estiver junto, que é muito mais fácil fazer junto, certo? Então vamos lá. Então vocês vão copiar tudo isso no caderno de geometria e responder no caderno de geometria. Se tiver dúvida, pode me mandar mensagem, enfim, vocês já sabem, né? Ângulos complementares. O ângulo complementar ele depende do ângulo de 90 graus. O que é um ângulo complementar? Faz de conta que Faz de conta não. Eu vou pegar uma outra reta aqui, uma semi-reta aqui, que vai começar aqui e vai ao infinito e além, né? Esse ângulo aqui, formado entre essa semi-reta e essa reta, não foi isso que eu pedi.
Tá desobediente hoje o computador? Ai, gente. Ok, vou mudar de lado então, gente. Vamos trazer para cá. Deixar esse aqui, bem pertinho. Não, isso aqui vai atrapalhar. Deixa eu tirar isso aqui. Então vocês sabem que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Eu não preciso escrever, né? Vou trazer essa reta para cá. Opa. Só para o programa funcionar. Beleza, agora deu certo. Esse ângulo aqui entre essa reta e essa, aqui no caso deu 43,5 graus. Se eu movimento a reta, se eu abaixo ela, eu deixo o ângulo menor, então o número vai diminuindo, e se eu aumento, eu vou deixando ele maior. O que é o ângulo complementar deste ângulo aqui? Vou deixar no 30 graus aqui. Aí. Então, se aqui está 30 graus, o que é o ângulo complementar desse ângulo de 30 graus? É o ângulo que está faltando aqui, ó, para chegar no 90 graus. É isso. Ângulo complementar é o tanto que falta para chegar no 90 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 10 graus, para chegar no 90, falta 80. Então, o ângulo complementar é o de 80 graus. Se eu tenho um ângulo de 50 graus, o complemento dele é 40 graus, porque 50 mais 40 é igual a 90. O ângulo de 72 graus, qual que é o ângulo complementar dele? 8 graus. Por quê? Porque 72 mais... 18. Porque 72 mais 18, 90 graus. Entendeu? Então é sempre o tanto que falta para chegar no 90 graus. Se aqui é 30, quanto falta para chegar no 90? Vocês podem fazer as continhas, ou aqui no caso eu vou fazer só a ligação aqui. Ele já mostra para mim. 60 graus. E se eu mover, ó, repara, o de baixo está diminuindo, o de baixo aumentando, o de cima está diminuindo. E aqui agora o de cima está aumentando e o de baixo está diminuindo. Eles mudam juntos, de forma que um complementa o outro para se formar um ângulo de 90 graus. Por isso, ângulos complementares. Então, deixa eu escrever aqui. Ângulos complementares. Que são os ângulos complementares. O de baixo vamos voltar rapidinho lá na nossa tarefa. Então, aqui ele está falando, né? Observe a figura. Então, aqui tem dois ângulos, né? Um de 30 e um de 60. E olha só, quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, dizemos que os ângulos são complementares. Um complementa o outro para chegar no 90. Tá? Então, lá nos exercícios, tem 3 exercícios de ângulo complementar. Então, aqui o A e o C. Então, complemento do ângulo de 47. Então, eu já tenho 47 graus. Quanto que falta para chegar no 90? Descubram. Ângulo de 22. Qual é o complemento dele? Em 22, quanto falta para chegar no 90? Só isso. E aqui embaixo, qual é o valor do triplo do complemento de um ângulo de 66 graus? Então, primeiro você calcula o complemento do ângulo de 66 graus e depois você faz o triplo. O que é o triplo? Não vou falar, mas vocês sabem, né? Isso é o ângulo complementar. E o ângulo suplementar, o que é? É a mesma lógica do ângulo complementar, só que em vez de eles completarem 90 graus, né, que é o ângulo reto, eles vão completar 180 graus, que é um ângulo raso. Então vai ser nessa parte aqui. Deixa eu só movimentar para não ficar... Eu acabei apagando um negócio ali em cima. Vou apagar isso aqui. Então, se desenhar uma semi-reta aqui, qualquer, beleza? E fizer o ângulo dela aqui, com essa outra semi-reta que está aqui embaixo, qual que é o ângulo formado?
Perfeito isso. Ó, vocês estão enxergando, 34,1 graus. Se eu movimento ela, se eu aumento, o ângulo vai aumentando, está chegando 180, né? Aqui, 180. Então, qual que é o ângulo suplementar desse ângulo? O ângulo suplementar desse ângulo aqui, que é o 46,9, é o ângulo que falta aqui para chegar nos 180 graus. Como é que você faz isso? Tem várias formas, né? Mas geralmente o que se faz? Quando a gente está tendo essa ideia de completar, né? Então eu já tenho um valor. Vou colocar um valor mais fácil, 50. 50 graus. Para eu completar ele para chegar num outro valor, eu estou fazendo uma subtração, na verdade, né? Então, sei lá, faz conta que eu tenho um copo de 1 litro e coloquei meio litro. Quanto falta para completar? Você pega 1 litro menos meio litro, sobrou meio litro. É o que falta para completar. Então, o que falta para completar aqui? O ângulo total é 180, né, que a gente já viu, que é o ângulo raso. E eu tenho 50. Quanto que falta? 180 menos 50, que dá 130. Vamos mostrar aqui que é isso mesmo. Ó. Vamos medir esse ângulo aqui. Esse com esse. Olha lá, apareceu. 130. E se eu mudo um, o outro muda. Um diminui e o outro aumenta, dependendo de como tiver a reta, né? Separa os dois. Então, como é que a gente diz que dois ângulos são suplementares? Quando a soma desses dois ângulos dá 180 graus. Então, aqui embaixo, eu escrevi aqui, esses dois ângulos aqui são ângulos suplementares. Então, esses aqui são ângulos suplementares e o de cima aqui ângulos complementares. Tá? Então, ângulo complementar é quando a soma dos dois ângulos dá 90 graus. Ângulo suplementar é quando a soma de dois ângulos dá 180 graus. Tá? Isso que são ângulos suplementares da tarefa. Aqui está explicando, né? Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180 graus, que foi o que eu acabei de falar, dizemos que são ângulos suplementares. Da tarefa, são 3 exercícios também. Então, o suplemento de um ângulo de 119 graus. Então, ó, eu já tenho um ângulo, que é o 119 graus. O suplemento é o ângulo que somado a esse dá 180. Então, você faz 180 menos 119, você descobre que ângulo que é esse. Letra D. Suplemento de um ângulo 67 graus. Então, quanto falta para chegar no 180? 67 para chegar no 180. E o último é esse aqui, ó, exercício 2 aqui. Quanto vale a metade do suplemento de um ângulo de 122 graus? Então, você calcula primeiro o suplemento do ângulo de 122 graus e depois calcula a metade, que eu não vou falar o que é, mas você já sabe. Então, é isso, pessoal. Esses eram os exercícios, tá? Não tem nenhum segredo, vocês viram que ele é bem facinho, bem tranquilo, bem de boa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar no meu e-mail institucional, lá que eu deixei no começo da tarefa, ou para o WhatsApp mesmo, que eu respondo. Já respondi o Pedro, já peguei algumas tarefas do Eric, ele já fez, mas não fez as outras. Já conversei com algumas pessoas da turma de vocês. E eu quero ver um empenho maior aí. Espero que vocês consigam, agora com essas aulinhas, assim, as explicaçãozinhas, vocês consigam melhorar, né, e começar a fazer mais tarefa. Outra coisa, eu fiz um teste aqui pelo YouTube, tá? Essa transmissão ao vivo, eu fiz um teste e tal. Achei legal a ferramenta do YouTube, só que eu acho que talvez seja mais interessante fazer pelo Google Meet. Então, na semana que vem eu vou passar a tarefa nova. Na outra semana, quando eu for dar vídeo aula, eu vou fazer pelo Google Meet. E aí eu vou convidar vocês para participarem e faço a gravação lá. Depois disponibilizo no YouTube para quem não pôde participar. Tá? Esse vídeo eu vou deixar gravado para o link lá para vocês acessarem no Google Sala de Aula. Beleza?
Então é isso, pessoal. Um grande abraço e bom estudo para todos. Qualquer dúvida, estamos aí.